Enquanto eu e o Bruno nós estamos testando os nossos experimentos, vamos agora acompanhar a definição dos processos de eletrização. Então, ocorrem na natureza constantemente e muitas vezes tais fenômenos passam despercebidos por nós. O fenômeno da eletrização, ele consiste na transferência de cargas elétricas entre os corpos, e essa transferência pode ocorrer por 3 processos conhecidos como por atrito, por contato e por indução. E na nossa primeira atividade, nós vamos usar um tubo de caneta e papéis picados. E nessa atividade, nós vamos usar o processo por atrito. Com esse experimento, isso ocorre porque quando você atritou a caneta no seu cabelo, houve uma transferência de elétrons entre os 2 corpos, que é o que deixou a caneta carregada eletricamente. E ao aproximar essa caneta dos pedaços de papel, que são nêutrons, eles serão atraídos. E agora nós vamos para a nossa segunda atividade. Para isso, nós vamos precisar de uma bexiga e alguns papéis picados. O balão, depois da fricção no cabelo, fica carregado eletricamente, sendo capaz de atrair as cargas elétricas opostas de outros corpos. Assim, ele se gruda na parede ou faz grudar os pedacinhos de papel. E para a nossa terceira atividade, nós vamos usar um fio de água, um canudo e papel higiênico. A carga positiva parcial dos átomos de hidrogênio é atraída para a carga negativa do canudo. Portanto, as moléculas de água alinham-se e o fluxo se inclina no sentido do canudo. No entanto, uma vez que o canudo toca a água, os elétrons descarregam na água e o efeito eletrostático desaparece. E para a quarta atividade, nós vamos precisar de 4 canudos e um copo e 2 linhas. Como um deles está suspenso por uma linha, podemos notar facilmente a repulsão, ou seja, depois de atritados, ambos ficam com o mesmo tipo de carga e se repelem, e a convenção é que essas cargas geradas no vidro depois de ser atritado com a lã são positivas. Antigamente, elas eram chamadas de eletricidade vítrea. E para o nosso último experimento, nós vamos usar uma garrafinha de plástico, papel alumínio, rolha, um pedaço de folha de papel, papel higiênico, um canudo e um clipe. O eletroscópio funciona da seguinte maneira: aproxima-se um material eletrizado da esfera condutora pelo processo de indução. As cargas de mesmo sinal do material eletrizado são repelidas para as 2 folhas metálicas. Como as folhas ficam carregadas com cargas de mesmo sinal, elas tendem a se afastar, ou seja, cargas de mesmo sinal se repelem. E durante nosso making-off, vamos mostrar os conceitos dos 3 processos de eletrização e como são usados no nosso dia a dia. A eletrização por atrito, os elétrons estão localizados na eletrosfera, que é a parte externa do núcleo, e são mantidos girando ao seu redor por forças eletrostáticas. Contudo, essa força vai diminuindo com a distância. Eletrização por contato. Este tipo de eletrização ocorre quando um corpo condutor está carregado e entra em contato com um outro corpo. Parte da carga irá ser transferida para outro corpo. A eletrização por indução pode ocorrer sem contato entre os corpos, quando o corpo eletrizado, que é o indutor, é aproximado de um condutor, que é o induzido, inicialmente neutro, e induz neste uma distribuição de cargas. Os processos de eletrização estão presentes em nosso cotidiano, sendo verificados em diversas situações, tais como choque elétrico, quando tocamos a maçaneta de um carro, quando tocamos um fio de rede elétrica que se encontra desencapado, ou ainda em situações quando apenas nos aproximamos de uma certa quantidade de carga elétrica. Sobre isso, tô com sono, um grande beijo, tchau, galera!